Boa noite, pessoal. Meu nome é Diogo Mendonça. Eu vou ministrar a aula sobre engenharia de software. Essa é a primeira aula do curso, tá? O que a gente vai ver nessa aula? A gente vai ver, a princípio, conceitos sobre engenharia de software e os princípios também da engenharia de software. A primeira pergunta é o que é engenharia de software? A gente tem diversas definições, tá? Estou trazendo algumas aqui para vocês, né? A primeira da ISO/IEC 2382, de 1993, que é sobre o vocabulário dentro dessa área de engenharia de software. Ela diz que a engenharia de software é a aplicação sistemática de tecnologias e conhecimentos, né? Métodos, experiências, para projetar, implementar, testar e documentar software. Tá? Então, aqui a gente inclui também tem alguns pontos interessantes nessa definição, né? Que é a aplicação sistemática, né? E de conhecimento científico e tecnológico com um propósito definido, tá? Além de métodos, tá? Para poder fazer design, implementação, teste e documentação de software. Essa é uma definição muito detalhada, assim, pragmática, né? E aqui a gente tem uma outra definição, né, do vocabulário de sistemas e engenharia de software, né? Aqui é de tecnologia da informação, aplicação sistemática disciplinada, quantificável de uma abordagem para desenvolvimento, operação, manutenção de software, ou seja, a aplicação de engenharia a software. Tá? Então, aqui é basicamente o que é uma engenharia, né? Que é essa aplicação sistemática, disciplinada, quantificável de algum conhecimento ali científico e tecnologia para poder desenvolver alguma coisa, né? E aí a gente tem algumas outras definições que são interessantes a gente conhecer também, né? Do Ian Somerville, que é um livro clássico aí da parte de engenharia de software. É a disciplina de engenharia que se preocupa com todos os aspectos de produção de software. Então, assim, quando essa definição do Somerville diz todos os aspectos, são todos mesmo. Tá? Então, qualquer coisa que possa influenciar o desenvolvimento, né, a produção de um software é estudado pela disciplina de engenharia de software. Então, alguns exemplos. Digamos que a parte de custos, né, influencia a produção de software. A engenharia de software estuda os custos envolvidos em produzir software. Digamos que a definição do que o cliente quer influencia o desenvolvimento da produção do software. Então, a disciplina de engenharia de software estuda lá os requisitos, né, do software. E assim vai, né? Então, todos os aspectos aqui é uma coisa que não se limita a gente tem um escopo bem amplo, né? Digamos que se influencia a produção de software, então a engenharia de software estuda isso. E existem outras definições, eu deixo um link aqui, depois eu vou compartilhar esse slide com vocês. Vocês podem ver outras definições do que é engenharia de software. Falando um pouquinho de alguns preconceitos, tá? Sobre os desenvolvedores, né? Os próprios desenvolvedores de software têm conceitos em relação à área de engenharia de software. Então, eu vejo muito o pessoal de outras áreas, assim, pessoal que escolhe seguir carreira em banco de dados ou outras áreas da engenharia de software, acabam tendo esses conceitos errados, né? E eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre eles, né? Geralmente, essas são premissas de desenvolvedores iniciantes e que não sabem, né, o motivo de por que engenharia é necessária. Tá? Então, assim, a falta de engenharia, né, no desenvolvimento de software, ele pode causar problemas sérios, né? Eu deixo um link aqui, eu não vou acessar e entrar em detalhes, não, mas depois vocês podem entrar, que é o Software Engineering Disaster Hall of Fame. Isso aí é o quê? São alguém coletou, né, informações sobre maiores desastres causados por falhas em software e aí catalogou aqui, botou num determinado site. Então, tem
coisas sensacionais aqui, desde queda de foguete, até acidentes aí de carros, aviões. E, então, assim, quando a gente usa software e a gente depende dele, hoje em dia cada vez mais depende dele, é bom que a gente tenha uma qualidade, né, nesse software para garantir que a gente não vai ter problemas. Tá? E essa qualidade ela só pode ser obtida através de um processo de engenharia. Tá? Então, mesmo em aplicações não críticas, né, o desenvolvimento sem o uso de engenharia pode levar à falta de qualidade na aplicação e a problemas de projeto. Né? E quem não teve aquela pequena falha num aplicativo, ou então num site que incomodou a gente, né, que impediu você de fazer alguma coisa que você precisava fazer, né? Isso acontece por falta de um processo de engenharia. Existem características, algumas características do software, né? Por exemplo, confiabilidade é uma característica que a gente deseja no software, uma característica de qualidade. Se o software assim, não ter confiabilidade, o software falha em realizar o que é proposto. Né? Então, quando a gente tem algum bug no sistema, em algum sistema, ele afeta a confiabilidade. Tá? Existem outras características que também são importantes em relação à qualidade do software. Essa lista aqui que eu estou trazendo hoje não é exaustiva, mas é só para a gente poder entender um pouquinho do que é envolvido nisso. Usabilidade, o usuário tem dificuldade de usar o software, né? Dependendo de como for projetado ele, né? Então pode causar esses problemas. E entre outros, né? Como segurança, expor o usuário a riscos e muitos outros aspectos de qualidade que a gente pode estudar. Isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente no curso. Alguns outros preconceitos, né, em relação à engenharia de software. Já ouvi muito esse termo de alunos, até de outros professores, né? Engenharia de software é a embromação, né, ou enrolação de software. É um conceito errado, né? Porque a engenharia de software ela estuda muito pessoas, estuda muito como é produzido o software. E assim, hoje em dia quem produz software são pessoas. A gente ainda não chegou num ponto da inteligência artificial de produzir software de forma automatizada. Né? A gente tem algumas coisas aí novas, né? A gente usa o Copilot, mas ainda não chegou no nível de substituir um programador. Eu espero, sinceramente, que não chegue. Né? A gente quer manter aí o emprego dos programadores. Mas da onde que vem esse preconceito, né? Falar em embromação de software? A gente tem, assim, que as aulas de engenharia de software, como essa aqui, que eu estou dando hoje, ela é uma aula, assim, muito teórica, e quando a gente não coloca essas coisas em prática, a gente tem dificuldade de absorver esse conhecimento e verificar que esse conhecimento tem valor, tá? Então, assim, por ter muitos conceitos envolvidos e a gente ter que discutir isso e falar muito de aspectos humanos, de coisas que influenciam, que não são, digamos, conhecimento core ali que o programador está interessado, ele acaba achando que isso é só uma enrolação, mas na verdade não é. Tá? Então, demora muito para as pessoas perceberem o valor da engenharia de software e geralmente elas percebem quando colocam em prática, né, os conceitos que a gente aplica aqui. Tá? Então, tem todo um processo para a gente poder fazer engenharia de software e que, se você não segue as práticas ou as boas práticas desse processo, você acaba levando, no final, um produto com baixa qualidade. Outra questão que leva a esse preconceito, né, é a disciplina de engenharia de software ela é muito extensa, né, se subdividindo aí em diversas outras que não são exploradas na prática. Então, por exemplo, né, só se você for olhar o processo de desenvolvimento de software, eu vou falar um pouquinho mais dele, não nessa aula, talvez na próxima aula, a gente tem diversas etapas, né, grandes etapas. A gente tem uma etapa de requisitos, a gente tem análise de projeto, a gente tem desenvolvimento, testes, tá? Implantação, manutenção e evolução, e assim vai. Tá? E tudo isso é uma coisa muito grande, é muito difícil da gente pegar um processo assim, dentro de uma disciplina, né, como, por exemplo, essa aqui de engenharia, e aplicar todos esses passos, todos esses processos. Então, geralmente, nos cursos, né, de graduação, as disciplinas de engenharia de software elas são quebradas, né, em
assim, a área de conhecimento de engenharia de software é quebrada em diversos pedacinhos. E aí a gente fica meio que sem uma visão, né, do todo. E essa disciplina aqui, de engenharia de software, ela visa dar essa visão do todo. Então, ela é uma disciplina mais teórica. A gente olha o arcabouço todo, mas a gente não tem tempo suficiente nessa disciplina para colocar tudo em prática. E aí leva a esse preconceito também. Então, exemplos das áreas que tem aqui, engenharia de software, engenharia de requisitos, análise de projeto de sistema, arquitetura, programação, testes e assim vai. Tá? Então, essa disciplina, ela visa introduzir conceitos mais gerais e servir de cola entre as outras disciplinas, ou seja, a gente vai mostrar onde cada uma daquelas subdisciplinas se encaixa e como a gente encaixa isso tudo para fazer um software do início ao fim. Além disso, a gente vai explorar um pouquinho nesse curso aqui alguns temas que são importantes, mas que não tem uma disciplina específica para isso, como teste de qualidade de software. Eu tenho uma optativa da parte de teste, a gente não fala muito de qualidade lá, mas eu vou disponibilizar esses vídeos de teste e a parte de qualidade eu vou falar aqui na disciplina de engenharia de software. Outros preconceitos, né, sobre a área de engenharia de software. Vou me especializar em outra área, data science, IA, etc. Não preciso de engenharia de software. Bem, você vai se surpreender porque sempre que a gente produz software e tem que colocar esse software em ambiente produtivo, você vai precisar de engenharia de software. Então, o pessoal que trabalha muito com data science, IA, eles começam desenvolvendo protótipos, né? Scripts, são coisas que não têm uma exigência de qualidade muito grande, e é mais para poder entender os conceitos, avaliar conceitos ali. E aí isso é uma fase inicial do trabalho. E aí depois que isso é feito, a gente acaba precisando colocar essas coisas que foram prototipadas em produção. E aí a engenharia de software ela entra para você poder disponibilizar um software que as pessoas possam depender dele. E aí, por precisar depender dele, você precisa ter uma alta qualidade em relação ao que é produzido. Então, o recado geral é esse aqui. Se você desenvolve software, vai precisar de engenharia de software. Se você somente usa software, você não vai precisar de engenharia de software. Né? Os usuários, eles não precisam disso. Tá? Outros preconceitos. Eu não desenvolvo software, eu somente programo alguns scripts, né? Falei. R, Python, PHP, JavaScript, o pessoal consegue fazer prototipagem, né? Essa palavra script, gente, ela vem dos scripts de cinema, scripts de televisão, tá? O que é um script de cinema ou de televisão? É um roteiro, né, que o ator, né, a atriz vai estudar o que ele tem que falar e uma vez que ele tenha encenado aquela cena e gravado aquilo, aquele script ali, ele pode ser descartado, jogado fora, ele não tem mais valor. Então, assim, esse conceito de script, ele vem daí e muitas pessoas não sabem disso, assim, que a gente fala que é um script, ele é uma coisa que não deveria ser reaproveitada, né? Então, é uma coisa como se fosse um protótipo. E, no final das contas, o que a gente quer desenvolver mesmo é software, e não fazer script. O software, sim, já tem uma premissa que a gente tenha qualidade, né? Script é software? Mas ainda não com a qualidade desejada, né? Existem alguns estudos aí, por exemplo, que falam sobre qualidade de software, né? Então, assim, por exemplo, o uso de tipagem estática, né, para a gente tentar melhorar a qualidade de software em relação a scripts, né, linguagem de scripting, né? O uso de TypeScript no lugar de JavaScript é capaz de reduzir em 15% os erros de tipo. Tá? Tem uma referência aqui para quem quiser ver esse estudo. O uso de linters e analisadores estáticos ajudam a encontrar estes outros problemas com linguagens dinâmicas, né? Linguagens que não têm tipagem estática. Onde você não precisa declarar explicitamente o tipo, né? Na sua declaração de uma variável, declaração de um parâmetro, coisa e tal. Então, se você usa scripts, você vai acabar precisando de engenharia de software em algum momento.
você está fazendo a prototipagem, depois, quando você for colocar isso em produção, precisa ter qualidade. Alguns outros princípios, né? Engenharia de software é uma disciplina prática. Se a gente não consegue aplicar na prática, não serve para engenharia de software. Tá? Então, assim, existem algumas disciplinas que são muito teóricas na computação, né? Você fala de teoria da computação, tem algumas coisas nesse sentido. Então, assim, a engenharia ela é voltada para a prática. Então, a gente quer saber o que funciona. Tá? Então, o objetivo final é que funcione, dê certo, que tenha qualidade, que as pessoas possam usar, e nesse sentido. Então, muito do que é pesquisado em engenharia de software, ele é pesquisado em relação à prática, né? O que funciona na prática. A ciência da computação ela se preocupa com teorias e fundamentos, é uma coisa mais ampla, né? Uma coisa que vai além da produção de software. Então, tem várias sub-áreas, coisa e tal. E a engenharia de software ela é uma das sub-áreas ali da ciência da computação. E a engenharia de software se preocupa com o lado prático do desenvolvimento e entrega de software útil. Tá? Por ser uma coisa muito prática, né, pelo objetivo da engenharia ser produzir coisas práticas para o uso, e assim, existe um conceito muito importante dentro da engenharia de software, que é o custo-efetividade. Tá? Então, assim, pelo mais que a gente projete métodos, técnicas, ferramentas para a gente poder produzir software com uma qualidade melhor, produzir de uma forma que seja interessante, elas devem ser efetivas e ter um custo aceitável. Então, assim, a engenharia de software ela não é estudada fora de contexto, ela é estudada num contexto prático. Produzir software tem custo, tá? Tem custo. Pagar a mão de obra das pessoas que vão produzir software, isso tem custo. E a gente quer, é claro, métodos, técnicas e ferramentas que aumentem a qualidade do software, que aumentem, né, a forma com que a gente quer receber esse software, que façam isso de uma forma interessante, mas que não seja num custo exorbitante, por exemplo, que seja num custo aceitável. Então, é tudo em relação a isso aqui, ó, custo-efetividade. É um trade-off, né? Você não pode simplesmente aumentar o custo e não pensar, aumentar a efetividade, por exemplo, não pensar nos custos. Então, sem a variável custo, a efetividade não faz sentido. Eu não posso criar um método de engenharia que tem um custo que não é pagável, não se paga, né? E negócios reais se preocupam com o custo, tá? Então, por isso que a engenharia estuda muito isso. Outras características de software. Cada software é único, tá? O que significa isso? Que o processo de desenvolvimento de software ele é uma manufatura, né? Então, a gente produz software via pessoas que fazem isso quase que manualmente, né? A gente tem algum apoio de software também para desenvolver, mas a maior parte é feita manualmente por pessoa. E aí, é claro que você produzir dois softwares iguais, né, digamos, o código-fonte igual, é uma coisa muito rara, muito difícil. Tá? Quando você coloca duas pessoas fazendo o mesmo programa, mesmo que ele tenha o mesmo objetivo, via de regra, o código-fonte fica diferente. Então, assim, não existem dois softwares iguais. Não tem. Tá? Cada um é único. Tá? E aí a gente estuda o projeto de software, né, como a gente faz o software, de uma forma única também para cada projeto. Tá? Então, com isso, a gente não tem o que é chamado de bala de prata, que resolve o problema para todos os softwares. Então, pelo mais que a gente queira, a gente pensa assim, vamos desenvolver um método de desenvolvimento de software. Vamos estabelecer passos, vamos estabelecer procedimentos para realizar o processo de engenharia. Esses passos e procedimentos acabam funcionando em determinados contextos e não funcionando em outros. Tá? A forma com que a gente desenvolve um software crítico, que vai ser, por exemplo, colocado num avião, num foguete que vai para o espaço, é muito diferente de como a gente desenvolve software de aplicativo, tá? Porque os requisitos são diferentes. Tá? Então, a adequação, né,
do processo, ela depende das características do software e organização em questão. A gente sempre tem que levar em consideração qual é o contexto que aquele software está inserido para a gente poder decidir qual é o melhor processo para fazer o desenvolvimento de software. E aí analisar técnicas, métodos e ferramentas e decidir o que usar para cada software. Faz parte da engenharia de software. Então, cuidado, tá? Isso aqui é uma frase clássica, né? Que em engenharia de software não há bala de prata. Você não consegue um método único, uma técnica, uma ferramenta que resolva um problema para todos os softwares. Então, vamos lá. Existem alguns tipos de software e a engenharia de software, para cada tipo de software, tem muito em comum. Então, por exemplo, existem alguns tipos aqui, ó, não listei todos, né? É muito difícil listar todos, mas exemplos clássicos como sistemas de informação, o maior mercado, pelo menos no Brasil, né? São sistemas de informação empresariais, né? Que ajudam a automatizar processos de empresa, esse tipo de coisa. Tá? E isso existe um processo para poder desenvolver sistemas de informação. Existe desenvolvimento de jogos, existem sistemas científicos de workflow, sistemas de tempo real, sistemas embarcados, que são aqueles que a gente bota em chips, sistemas de missão crítica, de militares, aeronaves, e assim vai. E aí, para cada um desses aqui, o processo ele vai ter algumas variações, tá? Então, cada tipo de software ele possui suas características, precisando de uma engenharia diferente. Alguns conceitos também relacionados com como é o mercado de software, como funciona, né, o desenvolvimento de software. Então, a gente pode classificar o desenvolvimento de software de produtos, né, em duas grandes classes, né? Então, por exemplo, a gente tem produtos genéricos e tem produtos sob encomenda. O que é um produto genérico, né? É um produto que é desenvolvido uma vez, digamos assim, ou que é desenvolvido a maior parte uma vez só e depois ajustado, e ele vai ser comercializado e vendido para qualquer cliente que deseja comprá-lo. Então, por exemplo, você compra um software de caixinha, né, que a gente chama de software de prateleira, Microsoft Office. A Microsoft ela vai lá, desenvolve o Office, e o Office é o mesmo, né, ou teoricamente ele é o mesmo, ou muito parecido, para qualquer um que queira comprar o Microsoft Office. Tá? Então, ele desenvolve uma vez e vende várias vezes, ou licencia, né, várias vezes. Então, a software de PCs tais como programas gráficos, né, ferramentas de gerenciamento de projeto, software CAD, software de engenharia, software para propósitos específicos, tá? Eles são softwares genéricos. Existe produto sob encomenda, tá? Então, existem empresas, né, como empresas de consultoria, que vendem projetos sob encomenda para outras empresas. Então, digamos, tem uma empresa lá que é uma empresa de petróleo e o core business dela não é software e que ela não precisa necessariamente desenvolver software. Ela pode contratar uma outra empresa para desenvolver software para ela, tá? Um produto sob encomenda, tá? Com os requisitos da empresa, passados pela empresa, mas desenvolvido por uma outra empresa. Tá? Então, isso é muito comum no meio empresarial para atender necessidades de empresas que não querem montar uma equipe ou montar uma seção ali de desenvolvimento de software. Exemplos, né? Sistemas de controle integrado, software de controle de tráfego aéreo, sistema de monitoramento de tráfego, tudo que for terceirizado pela empresa para outra empresa, acaba sendo, outra empresa desenvolver, acaba sendo um produto sob encomenda. Outros princípios que são muito importantes na área de engenharia de software. Bons engenheiros também cometem erros. A gente não gosta muito já sobre isso, mas é importante, né, assim, um passo para a gente fazer uma boa engenharia,
a gente saber que a gente pode cometer erros, tá? A gente não consegue fazer um software perfeito de primeira. Tá? Então, o processo não é assim que funciona. Tá? Por quê? Porque nós somos humanos e humanos erram. Tá? É normal. Então, a gente costuma pensar que a gente é infalível, né? Que a gente não falha, que nossos programas não vão falhar. Isso aí não é verdade. Tá? Programas, na média, têm bugs, tá? Tem problemas, tem defeitos. Como é que a gente tenta minimizar esse tipo de coisa, né? Minimizar esses erros e trazer assim, uma confiabilidade maior para o que a gente está fazendo? Né? A gente trabalha de forma sistemática, né? Utilizando processos e atividades de controle de qualidade, como testes e inspeções. A gente reduz assim, a quantidade de erros, eu não vou dizer nem que cometemos, né? A gente reduz o que comete se a gente trabalha de uma forma sistemática, mas também a gente reduz o que a gente entrega para o cliente. Né? Então, enquanto a gente está cometendo erros dentro de casa, né, durante o processo de desenvolvimento, isso é uma coisa esperada, tá? É uma coisa normal que a gente cometa erro. O que não é normal é a gente entregar esses erros na forma de defeitos para o cliente final. Isso não é normal, porque evidencia uma falta de qualidade no processo de desenvolvimento. A empresa não está desenvolvendo com qualidade. Tá? Então, por isso que a gente faz testes, inspeções e um monte de outras coisas voltadas para a qualidade de software. Mesmo assim, tá, a gente comete erros e alguns erros não são pegos e a gente introduz defeitos no software. Tá? Então, muitas vezes a gente vê esses defeitos, né? A gente exercita esses defeitos e acaba pegando eles em produção. Tá? Tudo que a gente não quer é isso, mas acontece. E aí, garantia e controle de qualidade são fundamentais para a gente evitar esse tipo de coisa. Falar um pouquinho de camadas na engenharia de software. A engenharia de software ela tem algumas camadas aqui para a gente pensar, né? Principalmente aqui a base, né? Essa base, ela é o foco na qualidade. A gente tem que ter foco na qualidade, pensar que vai ter que entregar um software com qualidade. E aí, com essa base, a gente pode ter processos para tentar estabelecer como vai ser desenvolvido o software e processos que funcionem, né, claro. Métodos, que são coisas mais simples do que processo. Método é como se fosse uma forma de fazer. O processo não, já tem todo um formalismo envolvido. Tá? Depois a gente vai olhar um pouquinho melhor isso. E ferramentas que dão suporte à aplicação desses métodos e processos. Tudo isso para a gente poder, o que a gente quer ter é uma qualidade, um foco na qualidade. Tá? Então, só para vocês terem uma noção, né, isso aqui é um gráfico clássico também, que mostra um pouquinho sobre como é que a gente gostaria que fosse o desenvolvimento de software, né, e como é que ele é, na verdade. Tá? Então, aqui, não tá, os eixos não estão aparecendo aqui, mas isso aqui é tempo, e aqui é failure rate, né? Taxa de defeitos, né? A quantidade de defeitos que você encontra no tempo. Então, como é que funciona? A gente gostaria que, no início, né, do projeto, ou enquanto a gente está desenvolvendo e entregando, a gente tenha uma alta taxa de defeito, ou seja, encontra muitos defeitos. E aí, conforme a gente vai seguindo com o tempo aqui, né, a quantidade de defeitos vai diminuindo, 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 e a gente gostaria que isso continuasse diminuindo até que a gente tivesse muito pouco ou quase nenhum defeito, né? Então, essa aqui é a curva ideal. Ou seja, isso é como a gente pensa que deveria ser. E aí, como que acontece na prática, né? A gente tem uma outra curva aqui, onde a gente vai fazendo desenvolvimento e vai pegando defeitos e diminuindo a quantidade de defeitos, uma taxa menor, 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 até que acontece um evento, que é chamado de mudança. O que é esse evento, né? Por exemplo, qualquer coisa que altere o projeto daquele software. Então, imagina, o cliente pediu um outro requisito,
ou então a gente encontrou um bug e teve que fazer a correção do bug, ou então, por algum motivo, precisou mudar a arquitetura do software, mudar as estruturas internas do software. E aí, quando você faz essa mudança, são introduzidos novos defeitos. E aí, essa taxa de defeito, ela dispara, aumenta, e a gente começa a ter um pico aqui, e a gente começa a encontrar novos defeitos, novos defeitos, novos defeitos, e vai corrigindo isso no tempo, ou seja, eu vou trazendo de volta o software para a estabilidade, tá? Para uma taxa de defeitos pequena, e aí, eventualmente, vai acontecer outra mudança. E aí, com essa mudança, a taxa de defeitos começa a subir, e aí você observa o seguinte, essa linha aqui, a curva ideal, era que a taxa de defeito fosse uma coisa reta aqui, né? Então, que a gente não... E mesmo que a gente tivesse mudanças, que a gente conseguisse trazer de volta a nossa taxa de defeitos, ou taxa de falhas, né? Falhas, para um patamar mínimo, né? O mesmo patamar que a gente já tinha antes. E isso não acontece. Tá? Por quê? Porque mesmo que a gente corrija os defeitos, acabam ficando defeitos residuais, as estruturas do software elas vão se degradando por muitas modificações, e aí você acaba não conseguindo trazer de volta a sua taxa de falhas para um nível ideal. E conforme a gente vai fazendo alterações no tempo, essa taxa de falhas ela vai aumentando, até um momento que talvez seja melhor a gente descontinuar esse software e fazer ele novamente, né? Começar um projeto do zero, onde a gente vai conseguir chegar numa taxa de falhas menor. Tá? Então, repara, né? Isso aqui é a diferença da teoria para a prática. Tá? A teoria é isso aqui, a prática é isso aqui. Existem alguns mitos na parte de engenharia de software, né? Então, assim, falando um pouquinho também para introduzir esses conceitos para vocês, né? Já temos um livro /manual de padrões e procedimentos. Isso não fornece tudo que o pessoal precisa saber. Você chega na empresa, ela tem um manual de desenvolvimento de software. Ela tem uma metodologia de desenvolvimento de software. Está lá documentada, pode ler e usar aquilo ali para desenvolver software. E aí, na verdade, assim, isso não resolve muita coisa se as pessoas não lerem, né? Ela precisa ser lido e usado. E aquele método precisa ser completo, ele precisa ter as práticas mais atuais de engenharia de software. Então, é uma coisa que é necessária. Tá? O que acontece? Muitas vezes a gente não encontra as melhores práticas nas empresas. E aí, a parte de engenharia ela pode sofrer um pouco. O que mais? Né? Mitos do lado da gerência. Né? Temos ferramentas modernas, é o suficiente? O cara tem as melhores ferramentas para desenvolver software. Né? Na verdade, não. A gente precisa saber utilizar as ferramentas. Não adianta a gente ter lá a IDE, da Microsoft, um monte de coisa para desenvolver e não saber usar. Né? Então, isso é um outro. Mais um mito aí do lado da gerência. Né? O projeto está atrasado, adicionamos mais programadores e fica em dia. Não, é verdade. Existe uma afirmação que é chamada de Lei de Brooks, tá? O Frederick Brooks que criou conjecturou essa lei e avaliou na prática o que ela ocorre. Adicionar mais programadores a um projeto atrasado atrasa ainda mais o projeto. Por que atrasa ainda mais o projeto? Porque quando você coloca novos programadores, eles têm que aprender aquele software, têm que aprender a desenvolver, se adaptar à empresa, e isso leva um tempo. E geralmente consome tempo das pessoas que já estão na equipe. Então, a produtividade das pessoas que já estavam na equipe antes, ela cai para dar esse suporte para os novos programadores, mas é claro que
Depois de um certo tempo, né, isso aí pode ser normalizado e a produtividade até aumentar. Então, assim, num primeiro momento, o projeto atrasa ainda mais. Mas dependendo de quanto tempo de projeto você ainda tem, você pode pegar e essa produtividade ela cair e depois ela se recuperar ou até aumentar. Tá? É claro que se você estiver no Vale da Morte, né? Se estiver aqui acabando o projeto, e você não tiver tempo para subir essa produtividade, você botar mais gente aqui na fogueira quase no final do projeto, não vai surtir efeito. Mais mitos do lado da gerência, tá? Terceirizamos o projeto e relaxamos. Uma fábrica de software, uma consultoria, para que ela faça um projeto de software sob encomenda e a gente não se preocupa mais com isso. Eles vão fazer sozinhos, vão entregar para a gente tudo pronto. Não é verdade. A empresa terceirizada não fará tudo sozinha, principalmente a parte de requisitos. Né? Normalmente a parte de requisitos ela é feita pelo cliente, né? E aí, assim, além dos requisitos, né, de definição, tá, e ainda existem outras atividades que uma empresa que está contratando uma empresa de desenvolvimento de software precisa fazer, como, por exemplo, verificar a qualidade, verificar as entregas, né, validar as entregas, esse tipo de coisa. Aí tem os mitos do lado do cliente, né, o cliente de software. Estabelecimento de um objetivo é suficiente para começar a programação. Não é verdade. Assim, você só estabeleceu o objetivo, a gente não tem detalhes suficientes para poder fazer um desenvolvimento razoável. Então, a definição inicial de requisitos, mal feita, né, é a principal causa de esforço mal sucedido de software. Então, como assim? A fase de requisitos é a fase de requisitos. Você não define direito qual o software que é necessário, é feito um projeto e, no final, o projeto não consegue ser utilizado. Mais mitos do lado do cliente. Os requisitos de projeto mudam continuamente, mas as mudanças podem ser facilmente acomodadas, porque o software é flexível. Tá? A verdade é que os requisitos mudam, mas o impacto da mudança varia com a época que é introduzido. Então, aqui é o custo da mudança, dependendo da fase que você está no projeto. Então, na fase de definição, você tem o custo da mudança, digamos, é 1x. Na fase de desenvolvimento, é 1.5 até 6x. Na fase de release, que é a entrega do software, vai de 60 a 100 vezes o custo dessa alteração se ela fosse feita no momento de definição, no momento de requisitos, por exemplo. Então, o custo da mudança ela vai sendo maior dependendo da quantidade de software que você precisa alterar para acomodar aquela mudança. Então, se você já tem muito software desenvolvido e aquela mudança ela vai precisar alterar muitos pontos naquele software, o custo de fazer aquela mudança é muito alto. Agora, quando você está numa fase só de definição, só tem requisitos escritos em papel, e isso escrito em formato, sei lá, de história de usuários, é muito fácil mudar. Então, o custo da mudança não é tão alto. Mitos agora do lado do profissional, o cara que desenvolve software. Quando escrevemos um programa e fazemos funcionar, nosso trabalho está completo. Esse aqui é o top dos alunos. Terminou, o programa funcionou, rodou, acabou. Não é verdade. Assim, o programa ele funciona, é que a gente está começando o esforço ali de engenharia mesmo. Tá? Então, ele funciona, mas provavelmente a gente vai ter que fazer muito trabalho depois ainda. Dados da indústria mostram que 60% a 80% de todo o esforço despendido em software é realizado depois de ele ser entregue para o cliente pela primeira vez. Ou seja, isso aqui é a fase de manutenção do software, manutenção e evolução do software. Tá? Porque existe um conceito também, aqui não está, mas pensa o seguinte, né? Desenvolvimento de software, como é que ele funciona?
Você contrata uma equipe, monta uma equipe para desenvolver, vai ter um custo X para desenvolver esse software, digamos. Esse custo X, ele vai ser despendido num projeto ali durante um tempo limitado. Digamos assim, o cara vai levar 6 meses ou vai levar 1 ano para fazer o software. Então, ele fica aqui durante esse tempo gastando com a equipe de desenvolvimento e gasta X. É claro que, assim, para a gente ter algum retorno sobre esse investimento aqui X, a gente precisa que esse software gere receitas, gere valores para a empresa que sejam maiores que X. Né? E a gente espera que, na verdade, que um software desenvolvido num período de 6 meses a 1 ano, ele fique em produção pelo menos ali por uns 5 a 10 anos. Tá? Não se assustem se você ver software durar mais que isso. Eu já vi empresas projetarem software para durar 30 anos. Tá? 30 anos é bastante tempo. Se você entra num banco, você encontra lá sistemas feitos em COBOL que têm mais de 30 anos. Tá? Então, você pensa o seguinte, eu gastei X aqui. É claro que eu quero ter de receita um cara que é Y. Mas esse cara que é Y é maior que X. Senão não faria esse desenvolvimento. Mas é claro que durante esse período todo aqui você tem mudanças, alterações, correções de bugs, tá? etc, 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 etc. E se você somar isso aqui e comparar todo o esforço que você tem durante um período ali de 5 a 10 anos, fazendo pequenas modificações de software, isso vai ser maior, digamos que esse cara aqui é Z, isso também vai ser maior do que X. Tá? Então, quando você faz o desenvolvimento, você tem que pensar, cara, vai gastar X no desenvolvimento inicial, vai gastar pelo menos mais X para fazer manutenção e evolução, e esse Y aqui tem que ser maior do que X mais Z, né? Ou pelo menos 2X, para você não ter um prejuízo aí com esse investimento no desenvolvimento de software. Tá? É mais ou menos assim que funciona a dinâmica aí de custos. Tá? E aí, isso aqui é um mito gigantesco. Escreveu o programa, tá tudo, tá completo o trabalho. Não, escreveu a primeira versão do software, ela tá aqui assim, ó. Tá aqui. Ainda tem tudo isso aqui pela frente. Mais mitos do lado profissional. Até que o programa esteja rodando, não tenho como avaliar sua qualidade. Não é verdade. A gente tem como fazer, por exemplo, técnicas de revisão formal em cima de documentos ou qualquer artefato de software para fazer a verificação e validação do software. Tá? Eu vou falar depois para vocês mais sobre o que é verificação e validação, mas a gente basicamente pode começar a fazer controle de qualidade no software a partir dos primeiros artefatos gerados, tá? Por exemplo, artefatos de requisitos. O único produto que pode ser entregue em um projeto de software bem-sucedido é o programa executável. Não é verdade também. A gente tem toda a documentação técnica do projeto, fornece base aí de engenharia bem-sucedida, que dá apoio para as fases de manutenção e evolução. Pensa o seguinte, vou voltar aqui. Nessa dinâmica aqui de você levar 1 ano para fazer um software e deixar ele rodando aí pelo menos 5 a 10 anos, ou até 30 anos, pensa se você vai conseguir, se a mesma equipe de software que trabalhou no projeto inicialmente, ela vai continuar aqui e perdurar durante os próximos 5 a 10 anos na mesma empresa, ou até 30 anos na mesma empresa. É muito provável que não. Tá? Então, para que a empresa consiga efetivamente manter esse software durante esse tempo todo aqui, ele precisa de documentação. Tá? Ele precisa de documentos que sejam mais fáceis de entender do que código-fonte. Ler código-fonte é difícil. Entender o que um software faz
só pela leitura do código-fonte não é fácil. Tá? Então, o processo de engenharia, ele prevê a construção de documentos para que esses documentos possam ser usados durante a manutenção e evolução, tá? Por pessoas novas que vão ser introduzidas nesse projeto de software e vão acabar precisando fazer alterações nele. Então, não considerem documentação de projeto como uma coisa que assim, eu vejo muito isso nos programadores, né? Considerar a documentação de projeto como um desperdício de tempo. Não é um desperdício de tempo. É um investimento de longo prazo. E muitas vezes a gente não entende que o benefício não vai ser obtido naquele momento. Tá? Ele vai ser obtido daqui a alguns anos, quando não tiver mais equipe que fez o desenvolvimento inicial e alguém precisar dar manutenção naquele software ali. Tá? Mais mitos, né, do lado profissional. A engenharia de software nos fará criar uma documentação volumosa e que nos atrasará. Né? Novamente, vendo a documentação como um desperdício de tempo durante o projeto. Então, assim, a engenharia de software ela não é sobre criação de documentos, mas ela é sobre a criação de qualidade. Tá? E a maior qualidade leva à redução do retrabalho, tá? Que leva a um tempo de entrega mais rápido. Olha só, hoje em dia a gente tem os métodos ágeis, né? Então, esses métodos ágeis, o Agile, né, ele visa a gente reduzir o volume de documentação de um software. Tá? Isso acelera, né? O método ágil ele tem o objetivo de acelerar o desenvolvimento. Agora, isso também tem um custo. E os softwares desenvolvidos com métodos ágeis, eles vão tender a ter um tempo de vida menor, tá? Porque você não vai ter essa documentação técnica mais para frente para você poder manter esse software. E aí, se você não conseguir manter a sua equipe de desenvolvimento ali junto daquele software, você provavelmente no futuro terá problemas para fazer a manutenção e a evolução dele. Tá? Então, assim, isso é tudo feito, a gente precisa ter um balanceamento, né, do que vale a pena ser feito em termos de documentação em relação ao que você espera de tempo de vida do software também. Se você está projetando o software para durar, por exemplo, 5 anos, ou talvez menos, aí você não precisa de muita documentação, porque a chance de você reter a tua equipe ou de você reter o conhecimento ali dentro da empresa durante esse período é razoável. Agora, quando você começa a projetar para 10, para 20 anos, a chance de você manter esse conhecimento sem documentação aí já diminui bastante. Então, esse é o primeiro conjunto de slides aí de conteúdo que eu estou passando para vocês, da disciplina de engenharia de software. A gente vai passar esse semestre aí junto, estudando os principais elementos aí já desenvolvidos dentro da área de engenharia de software, o processo de métodos e ferramentas. Tá? Então, eu vou falar, essa disciplina vai servir aí como um arcabouço geral para a gente estudar como é que funciona a engenharia de software.